botar um recorde, irmão Kelly. Acabei de achar, porque quando eu botei no modo tela cheia, ele veio parar aqui em cima. Já começou, já iniciou já. Pelo menos, quem falou foi o Anderson, foi? Sim, foi eu. Anderson, apareceu para usar a gravação, então é porque já está ok, né? Sim. Então tá, então vamos lá. Então vamos dar início à nossa aula. Então nós vamos começar de onde nós paramos. Na última aula, nós estávamos nesse slide, terminamos nesse slide. Inclusive, até na aula 2, é porque as aulas que eu gravo, que eu gravei com a turma A, foram aulas curtas. Vocês deram para vocês perceber, né? 10, 12 minutos. Por quê? Porque a turma era uma turma de 100 horas, certo? Porque eu sou professor da classe de 100 horas na Escola Bíblica Dominical da minha igreja. E de lá surgiu esse desejo de começar com a classe online, né? E aí nós iniciamos com elas. Por isso que são curtas, porque para não deixar, para não ser enfadonhos para elas, principalmente porque tinha idosas, né? Tinha pessoas assim já de idade, e aí que também queriam, que estavam interessadas, certo? E aí eu resolvi gravar aulas curtas, de 10, 12 minutos, tá certo? Por isso que estão curtinhas lá, ok? Elas já estão avançadas, elas já estão na aula 12 já, tá certo? Então vamos lá, então vamos pegar daqui. Então, pela Bíblia, Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo, né? Por essa razão, a Bíblia faz alusão a tudo que é terreno e humano. Ela menciona países, montanhas, rios, desertos, mares, climas, solos, estradas, plantas, produtos, minérios, comércio, dinheiro e língua. Isso aqui a gente estudou na aula passada. Então, Deus, ele quis se revelar ao homem, ele quis se revelar a nós, graças a ele por isso, nós somos felizes demais por Deus ter tido essa bondade, essa benevolência para conosco. E ele se revelou a nós de forma especial pela sua palavra também, além do seu filho. E ele usou a nossa linguagem, usou o talento humano, respeitando as limitações de cada ser humano, tá certo? Para tanto que Pedro, que escreveu a segunda carta, né, de Pedro, foi ele que escreveu, a primeira ele ditou, certo? Nós vemos o diferencial do grego da primeira carta de Pedro para a segunda carta de Pedro. Há uma diferença no grego, certo? O grego utilizado na primeira carta é um grego mais polido, enquanto que o grego utilizado na segunda carta é um grego mais popular, tá certo? Então nós vemos que Deus ali, ele respeita as limitações de cada um dos escritores, tá certo? Mesmo inspirando cada um deles, mas ele respeitou as ferramentas que cada um tinha, tá certo? Louvado seja Deus por isso. Então, na Bíblia nós encontramos aí muitas coisas relacionadas, países, montanhas, rios, nós temos o Rio Jordão, nós temos os 4 rios que compõem ali o Éden, né, que ao redor do Éden, Tigre, Eufrates, enfim, são os 4 rios lá, esses 2 aí, mais 2. Temos desertos citados, temos mares, Mar da Galileia, enfim, a série de coisas terrenas, coisas daqui da terra, que é mencionado na palavra de Deus. Deus, ele quis que assim fosse. Louvado seja Deus por isso. Então, isto é, Deus, para fazer-se compreender, vestiu a Bíblia de linguagem nossa. Então, a nossa linguagem, né? Na época, era o hebraico, né? Que eles usavam. Pelo menos no Velho Testamento, no Antigo Testamento, foi utilizado o hebraico na sua grande parte. Pouquíssimas partes foi usado o aramaico, ok? Livro de Esté, Daniel, tá certo? Então Deus, para fazer isso compreender, vestiu a Bíblia de linguagem nossa, bem como de nosso modo de pensar. Então Deus, ele respeitou até as limitações em relação ao modo de pensar das pessoas, né? O nosso modo de pensar. Então, se Deus usasse a sua linguagem, ninguém entenderia. Não haveria como nós entendermos a Deus se Deus falasse na sua língua original, digamos assim. Mas um dia nós vamos compreendê-la quando estivermos glorificados. Louvado seja Deus. Vamos avançar aqui. Deixa eu ver aqui, passei para frente. Só avançar aqui. Foi. Então, ele, para revelar-se ao homem, adaptou a Bíblia ao modo humano de perceber as coisas. Por isso, o autor da Bíblia é Deus. Então, Deus, ele é o autor da Bíblia, certo?
a mensagem é dele, por isso que é chamado de autor porque ele é o dono da mensagem. Os escritores foram humanos, então não é correto você dizer que a Bíblia tem cerca de 40 autores. Não, a Bíblia não tem 40 autores, porque os livros não são da autoria deles. Eles foram inspirados por Deus e escreveram a palavra de Deus insuflada neles, certo? Mas a mensagem não é deles. Louvado seja Deus. Então, a mensagem não era deles. Eles eram apenas aqueles que foram usados por Deus para transmitirem a mensagem para a humanidade. Então, o autor da Bíblia é Deus. Os escritores, sim, esses são humanos. Por isso que a Bíblia é um livro divino e é um livro humano. Alguém vai falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Escutei um áudio. Se ninguém tiver na pergunta, eu vou continuar, tá certo? Muito bem. Portanto, quando o homem ele é salvo em Cristo Jesus, ele precisa imediatamente começar a estudar a Bíblia, para poder extrair todo o conhecimento possível que Deus ali colocou a seu respeito para o bem da raça humana. Porque, veja só, um dia nós ouvimos o Evangelho, um dia alguém pregou para nós, ou a gente ouviu a mensagem em algum lugar, seja na rádio, seja, enfim, uma música que a gente ouviu, em algum lugar um dia a gente ouviu a mensagem de alguém, de alguma forma, por algum meio, certo? Ou por alguma experiência. E nós resolvemos ouvir, né? Nós abrimos o nosso coração e ouvimos o Evangelho, o chamado de Deus. Daí então, quando a gente ouviu, a gente creu, a gente teve a fé, desenvolveu a fé salvífica. Louvado seja Deus. E assim, ao desenvolver essa fé salvífica, o Espírito Santo ele vem habitar dentro do nosso espírito. Porque o espírito do homem é o local onde o Espírito Santo habita, é dentro do espírito do homem. A Bíblia diz que nós nos tornamos um só com o Espírito Santo, certo? E é pelo nosso Espírito Santo, pelo nosso Espírito, que o Espírito Santo se comunica conosco. Deus se comunica conosco pelo nosso Espírito. Para tanto que Paulo vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos salvos, porque é uma comunicação entre o nosso Espírito e o Espírito Santo. E assim, o Espírito Santo habitar em nós, há uma necessidade imensa de nós nós devemos, há uma necessidade imensa de nós estudarmos a Bíblia, nós precisamos estudar, precisamos nos alimentar. Tá tendo alguma interferência aí, gente? Desliga o microfone, tá? Tá tendo interferência. Canto esquerdo inferior, tá bom? Canto esquerdo inferior, tá tendo interferência aí. Então, vamos lá. Então Deus veio habitar em nós, que agora nós somos o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus, somos o templo. Então, ele habita em nós. E aí, o que acontece? Começa a ser travada uma guerra dentro de nós. Tá dando interferência ainda. Desliga o microfone, tá certo? Já tá dando interferência. Tem alguém com o microfone ligado, tá certo? Isso, agora melhorou. Muito bem, então, o Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito e aí ele quer tomar o controle da nossa alma e do nosso corpo. Aí começa uma guerra a ser travada dentro de nós. Mas isso aí a gente vai estudar mais para frente. Mas onde eu quero chegar é que a ferramenta para que a gente possa vencer, para que a gente possa sofrer uma metamorfose na nossa mente, é a palavra de Deus. Tiago 1:21 vai dizer que a palavra de Deus ela é suficiente para salvar a nossa alma, certo? Então, é ela que vai produzir em nós a metamorfose, a transformação de mente, tá certo? Então, essa transformação de mente é ocasionada pela palavra de Deus. É ela que vai ter esse poder de transformar o nosso caráter. Claro que Deus, por intermédio dela, Deus vai transformar o nosso caráter usando a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Então, daí, ao lermos as Escrituras Sagradas, ao buscarmos o conhecimento de Deus,